começar. Olha aí, dá para ver. Bem, minha gente, boa noite. Agora estou perdida sem Adriano. Pronto, ótimo. Oi, Patrícia! Agora! Agora vai, agora vai. Eu já estava insegura sem você. Deixa eu Tudo ficar bem, sozinha. Patrícia? Agora foi, hein? Agora foi. É verdade, Que ainda bem. bom, que bom. Isso mesmo. Olha só, essas coisas acontecem, viu? A gente tem visto ontem, por exemplo, eu fui fazer uma live com a nossa convidada de ontem e a gente teve muito problema de conexão. Infelizmente, a live ela teve um problema muito sério porque a gente não conseguiu fazer. Fizemos, mas assim, o tempo inteiro travando, sabe, Patrícia? As coisas realmente não funcionaram, infelizmente. Nós, inclusive, vamos remarcar para o próximo sábado. E assim, quando isso acontece, a gente pede que o convidado ele transmita pela câmera dele, principalmente quando a câmera não pluga, porque aí quando você chama a live, a sua câmera abre automaticamente. Então isso está acontecendo muito no Instagram, tá? Então hoje vamos aqui pelo seu, e aí Vamos. eu só te peço depois, viu, Patrick? Quando terminar a live, eles vão pedir para você salvar essa live. Deseja salvar? E aí você Certo. salva, vai lá para o seu IGTV, que é o canal lá do Instagram, né, do IGTV, e aí depois eu vou lá no IGTV e puxo essa nossa live para o formato de vídeo e coloco lá no Terra para a gente não perder esse Tá? bate-papo que vai ser muito legal com você. A gente não pode perder isso, né, Patrícia? Pois é, exatamente. Não podemos perder. Tá certo, então É a vamos sua lá. primeira live, Patrícia? Sim, minha primeira live. Tô super tímida, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora de Não. quarentena, de isolamento, nós temos que nos reinventar, né? A palavra, eu acho, a palavra correta mesmo para esse momento é reinvenção. E aí, tanto nas Justamente. minhas aulas, né, como também agora nesse processo de live, né, que, assim, tudo muito moderno, muito diferente, coisa que, assim, a gente antes banalizava, porque, live, fulano vai fazer uma live, ou então juntava todo mundo porque era um tema interessante, mas que hoje em dia faz parte Verdade. do cotidiano, né? Faz parte da realidade, da presença, e eu acho que vai se manter, né? Algo que não vai mais acabar. Né? Acho que também esse problema É, na questão do Instagram, de live, acho que é a quantidade de pessoas que têm feito, hoje mesmo tinha zilhões de coisas interessantes. Assim, agradeço as pessoas que estão aqui prestigiando esse momento, né? Porque eu já vi no meu grupo no meu grupo de história tem um monte de gente com assuntos diversos, super interessantes. legal, ó. A gente, então vamos começar aqui agradecendo as pessoas, porque é o carinho que as pessoas têm pela senhora. A gente faz aqui, né, toda essa saudação aos nossos espectadores, porque a gente está aqui por causa deles, na verdade. Então, olha só, a gente tem que agradecer aqui a Amanda, a Laura, a Dani Meira Loura, que estava lá na outra sala com a É gente, minha né? irmã. E já veio para cá. Tem aqui a Sossome do Lago. Aí eu realmente eu não Ai, sei. minha amiga, amicíssima, é É Sônia a, Medolago. é a Sossô. Vou chamar ela Sossô. Pronto, a Sossô. Não, pode A chamar, então, Silvana sopa. aqui. A Tempero Marcante, a Elisete, a Vaninha, o Clodomar, o Hinaldo. Olha, é muita gente, né? Que bacana. A gente fica feliz. A professora Anne, aqui da nossa instituição, a Cris, que foi nossa convidada de ontem e que Sim, infelizmente tá não aí, tá aí, né? conseguiu, né?
Tá aqui. A querida, a nossa professora Shirley aqui, ó. Ô, Professora e professora coordenadora. Shirley. Ah, legal. Professora, olha só. Eu achei o tema muito legal, esse tema muito bacana. Eu tenho muita curiosidade também por desconhecer, ser um completo desconhecido nesse tema. E eu vou ser sincero, eu gosto de conversar com as pessoas que a gente chama e eu gosto de aprender na live. Então eu me coloco no lugar das pessoas que estão assistindo para aprender. Então, assim, se a senhora falar para mim assim, você elaborou uma pauta? Eu falei, a pauta que eu elaborei é a minha curiosidade. Né? Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo aí, eu vou pedir para vocês que, caso vocês tenham pergunta, nós com certeza vamos fazer aqui para a professora Patrícia, tá? E dizer, viu, professora Patrícia, que a Unicorp Faculdades propicia esse momento para nós, para que a gente possa levar justamente esse conhecimento, levar luz para as pessoas. A senhora está fazendo um papel aqui muito bonito, muito bacana, que nesse momento de tamanha incerteza que vivemos, a senhora se coloca à disposição da sociedade como um todo para levar o seu conhecimento, doar um pouquinho da sua capacidade intelectual, de ensinar as pessoas e nos trazer esse conhecimento. Então, eu quero agradecer em nome da Unicorp, tá? Em meu nome, em nome de todos que estão aqui, esse carinho que a senhora teve de dispor do seu tempo para falar essa uma hora aqui com a gente, viu? Ai, que ótimo. Muito obrigada também. Agradecer a todo mundo. Pessoas do meu coração estão aí. Pessoas que eu amo muito. Né? Pessoas que eu nem conheço, mas que agradeço também, né? São pessoas também que gostam do mesmo assunto, né? Que é justamente essa parte de reabilitação cognitiva. Pessoas que com certeza devem ter muitas dúvidas no que está acontecendo, né? E todos nós, profissionais, cuidadores, idosos, né? Crianças, né? Assim, todas as pessoas, a sociedade em si está sendo afetada por esse momento, né? A maioria de forma negativa, né? Porque é algo muito difícil, muito complicado de lidar. Passar um mês em casa de férias é uma coisa, passar vários meses em casa sem nenhuma atividade termina esgotando, né? Haja guarda-roupa para arrumar, haja casa para lavar, né? Haja planta para replantar. E, como eu estava falando anteriormente, é um momento de reinvenção, né? Reinvenção do trabalho, da atividade laboral, né? Como também reinvenção da gente como ser humano, reinvenção das relações, né, externas, das relações, né, de dentro de casa, as relações mais internas com seu pai, sua mãe, seus amigos, né, os netos. E é um momento muito importante e que a gente tem recebido bastante questões, né, questionamentos de cuidadores, de cuidadores formais, que a gente chama, são aqueles cuidadores que são pagos para poder cuidar do idoso. O assunto hoje é sobre envelhecimento, o tema principal é envelhecimento, né? A gente está falando sobre idosos, para pessoas que cuidam de idosos. E aí, Legal. assim, a gente recebe bastante pergunta. E agora, o que é que eu vou fazer com o papai? O que é que eu vou fazer com a mamãe? Né? Ou o que é que mamãe vai fazer? Né? O que é que o papai vai fazer? Né? E assim, e a minha formação é em terapia ocupacional, né? Nós somos os profissionais da reabilitação, né? E somos os profissionais responsáveis pela ocupação, né? O nome não é à toa, né? É ocupação humana. Seja ela uma ocupação de lazer, seja ela uma ocupação laboral, tá? É a responsabilidade, é o trabalho, é o objeto de estudo e de atuação da terapia ocupacional. Então, vamos lá, né? O tema hoje da gente, né, é justamente essa orientação para cuidadores, né, para estimulação cognitiva de idosos nesse momento, né? Então, assim, eu vou fazer um apanhadozinho sobre o que é reabilitação cognitiva, né? Qual o objetivo da reabilitação cognitiva, por que é importante, né? Porque a gente fala tanto sobre reabilitação cognitiva, né? A reabilitação, na verdade, é cognição, diz respeito a todas as funções cerebrais, né? Seja ela a memória, a principal delas, né? Que é que todo mundo se preocupa muito, é a memória, né? Quando começa a afetar, quando começa a haver perdas de memória, onde as pessoas começam a se preocupar. Mas as funções cognitivas, elas são constituídas por atenção, criatividade, linguagem, né? As emoções, as sensações, tato, cheiro, pressão,
né? Isso tudo faz parte da cognição do ser humano, tá? Certo. Então, assim, todas essas funções cerebrais, né, elas são prejudicadas com algumas patologias, né? Algumas patologias que a gente chama de patologias neurodegenerativas. Ou são prejudicadas no decorrer da idade. É obrigatório isso acontecer no decorrer da idade? Não, não é obrigatório. É regra que o idoso ele vai perder, né, vai ter comprometimento cognitivo no decorrer da sua vida? Não, não é regra, mas é esperado. É outro conceito, né? Que é o conceito do que se espera do envelhecimento, né? E do que é regra dentro do envelhecimento. Então, assim, é regra, vai acontecer, né? Uma perda óssea. Isso vai acontecer, tá? É regra a pessoa ter osteoporose? Não, nem todos os idosos eles vão ter osteoporose, tá? É regra a gente ter, né, dentro do envelhecimento, a gente ter uma perda muscular? Sim, é regra. Mas é regra, essa que a gente chama dessa perda muscular de sarcopenia, é regra acontecer e ela ser patológica? Não. A mesma coisa acontece com a cognição. É regra que aconteçam algumas alterações? Sim, tá? Mas que essas alterações elas sejam patológicas, graves, venham, culminem numa doença neurodegenerativa, não. Né? Eu conheço idoso de 100 anos que não tem alteração cognitiva. Idoso de 100 anos com AVC sem alteração cognitiva. Ele teve um AVC. Né? E ele tem... e ele está bem. Né? Cognitivamente, ele está bem. E tem 100. Pois é. Então, assim, não é regra. Tá? Mas é esperado. É o que acontece. Sim. É esperado. Por quê? Porque os estudos mostram que quanto maior o tempo, maior a idade, né? Quanto mais os anos se aproximam, maior esse momento de essa tendência a apresentar uma doença neurodegenerativa, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Né? E não só temos, não só temos a doença de Alzheimer. Inclusive, viu, professora, a senhora está iniciando um tema muito legal, a abordagem, e a gente vê que a audiência está começando a crescer aqui, não para, né? O pessoal está entrando. Eu tenho uma dúvida que a senhora colocou, né? A senhora colocou essa questão da terapia ocupacional e está abordando, mas a senhora também é mestranda em gerontologia pela UFPE, né? E especialista em neuropsicologia. Neuropsicologia. A senhora é especialista em neuropsicologia. E, assim, o que significa, né? Muita gente, às vezes, me pergunta, e isso já me perguntou várias vezes lá na Corp, as pessoas perguntam, o que é esse curso, né? Essa especialização em gerontologia? Eu não sei se pode ser que eu vou fazer uma pergunta de leigo para a senhora, mas isso talvez é o que reflete. Muitos que querem perguntar, às vezes têm vergonha, mas eu vou fazer a pergunta. Eu não sei se gerontologia é um termo novo ou já é um termo muito antigo, mas eu confesso que eu pouco ouço sobre esse termo. E a partir do momento que eu entrei na Unicorp, passei a fazer parte do mundo acadêmico, eu ouço com muito mais frequência do que no seu cotidiano. Eu sei que a senhora está falando sobre a terapia ocupacional, sobre essa questão, né, da estimulação cognitiva e tal, mas depois, se a senhora puder falar um pouquinho sobre essa questão da gerontologia... Posso já colocar assim na questão da introdução, claro que é importante. Porque tem gerontologia, né? Pois é. Então, assim... Nada. Não. Ninguém tem a obrigação de saber disso. A gente tem, né, dentro da área de envelhecimento, né, um termo antigo, né, um termo de 1910, foi quando começou a se estudar o idoso, né, se preocupar com essa classe, né, com esse segmento, que nem usa mais segmento, mas com essas pessoas, com essa população. Né? Então, dessa preocupação surgiu duas disciplinas. Uma disciplina chamada gerontologia e a disciplina chamada geriatria. A geriatria, vou começar pelo mais simples, né, o mais fácil, assim, o menor de explicar, o miudinho, que é a geriatria. É muito mais área falado, médica. Né? Você ouve muito mais. Pois é, o que a gente escuta muito. Porque é uma área médica. Então, assim, vai para o médico de velho, lá vai para o geriatra. Né? Então, o geriatra é o médico que a gente chama o médico de velho. O médico que cuida das pessoas idosas. Né? É o especialista nessa área.
Então, a É verdade. geriatria, ela cuida de autoprevenção, certo? Mas o maior foco são a prevenção e o cuidado de patologias. Quando a gente vem para a gerontologia, é uma disciplina multidisciplinar. Inclusive, nós, na Unicorp, nós temos a especialização em gerontologia, inclusive excelente, Sim, tá? sim, Bem, justamente. bem, bem assim, bem preparada, né? Então, assim, a gerontologia, ela é multidisciplinar. É qualquer pessoa pode se especializar nessa área, tá? É uma área de estudo de envelhecimento. Então, mas aí a gente vai visar a área biopsicossocial, uma palavra bem grandona, né? A área biológica do envelhecimento, que trata de todas as alterações que vão acontecer no decorrer do envelhecimento, certo? Perfeito. Psico, porque a gente trabalha das questões psicológicas e de comportamento que são alteradas, né, nesse momento de envelhecimento, tá? Nesse processo. E Perfeito. social, porque a gente não pode deixar, nós somos seres humanos que vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, em contato com outras pessoas. E o meio, ele interfere até mesmo no nosso envelhecimento. Interfere na nossa infância, adolescência, adulto e envelhecimento, tá? Então, a Perfeito. gerontologia, ela vai estudar o idoso como um todo, né? E dentro vai entrar, claro, as patologias, mas vai entrar também como é o decorrer, né? Como é que será o meu processo de envelhecimento. É isso que a gerontologia vai estudar, Que certo? legal. Poxa, Né? foi uma explanação fantástica. Agora, isso a gente carrega para o resto da nossa vida, porque realmente a gente está é muito usual, né, se falar em idoso e já falar em questão de médico, geriatria, que, claro, é importante, sabemos da importância, não é, a gente não está aqui para falar, né, nessa questão de avaliar nesse sentido, mas o termo gerontologia ele é muito mais amplo, né? Ele é um estudo mais aprofundado, ele é uma coisa muito mais ampla, uma visão muito maior, né, do ser humano, né, da pessoa como um Isso. todo, Tem e do alguém que idoso, colocou né? aí a Elisete, ela falou sobre a questão da espiritualidade, né? Ela está dentro do processo psicológico também. Tem a espiritualidade, claro. A gerontologia, ela não descarta de forma alguma, né? É a forma de vida, Legal. na verdade, da pessoa. E, assim, para um bom envelhecimento, né? O que assim, na verdade, a gente da gerontologia, a gente estuda para manter a qualidade de vida do indivíduo. A gente estuda para manter o indivíduo o máximo que ele Que puder legal. de forma funcional, né? Que é o que a OMS prega, né? Trabalhar o idoso, observar o idoso como ser funcional e manter ele funcional e restabelecer a funcionalidade dele quando possível, certo? Que E é isso bacana. que a gente trata na gerontologia. Por isso que é multidisciplinar, Muito, né? nossa, muito legal. Fiquei encantado agora com a sua explanação. Muito obrigado, viu, professora? Porque a gente, lógico, eu não sou da área da saúde, eu sou da área da comunicação. Então, eu não tenho esse conhecimento, né, aprofundado. E eu muitas vezes faço perguntas, né, aos olhos de quem é especialista muito simples, mas é o que muitas pessoas querem perguntar, às vezes, e ficam um pouco acanhadas e tal. Então, isso faz parte, isso é legal. E a senhora tem uma facilidade de explicar com tamanha naturalidade que, pô, no estralar de dedo a gente já fica, né, clareia aqui as ideias. Professor, olha só, a professora Shirley está dizendo que no segundo semestre será lançado o curso de gerontologia em Recife. A professora Patrícia Meira faz parte da nossa equipe de docentes. Eita, coisa boa, hein? Que beleza! Então, Da ó, minha área. Como é que está Recife, hein? Como é que está a questão aí em Recife? Como é que você vê, né, os idosos sendo tratados aí na sua cidade, professora? Porque eu vejo também que essa questão dos idosos é muito cultural, né, professora? Muitas pessoas têm essa, né, eu vejo, por exemplo, eu venho de São Paulo. Na minha cidade, lá, antes de vir aqui para o Nordeste, a gente usa muito o metrô como transporte, que tem, inclusive, aí em Recife, né? Tem também aí em Recife. Mas é incrível como as pessoas não respeitam, né, a questão da mobilidade do idoso. Ao invés de dar o lugar, as pessoas passam por cima, empurram. Tem um assento lá que é voltado para que o idoso possa ter o seu lugar. E o pessoal não respeita, faz de conta que não vê. Então eu vejo que essa questão do respeito também ao idoso
faz muito parte da cultura também, né? Do berço das pessoas, da educação. A senhora concorda com isso ou isso é desmistificado? A senhora acha que não é aí o caminho? Veja bem, na verdade, o caminho é melhorar isso, né, que você falou. Né? Sim, nós vemos uma dificuldade. Inclusive, eu vi muitos textos, muitos estudiosos, muitas pessoas falando em gerontofobia, por causa dessa questão do corona, né, dessa questão que estamos vivendo hoje. Então, assim, muitas pessoas falando sobre essa gerontofobia, que é o medo do idoso, né, de chegar junto e a idoso já está doente. Quando, na realidade, é o idoso que deveria se afastar dos mais jovens, porque o idoso, por si só, já tem imunidade mais baixa e, por isso, tem uma predisposição a adquirir a patologia. Né? Aqui na cidade de Recife, a gente ainda não tem o plano de cidade amiga do idoso. Em São Paulo, tem uma cidade, eu esqueci o nome dela, que já tem um título de cidade amiga do idoso. O que seria isso? É uma cidade onde os ambientes eles são totalmente adaptados para as pessoas idosas, seja o metrô, seja o ônibus, Enquanto seja... a senhora fala, eu vou pesquisar. Enquanto a senhora fala, eu vou pesquisar. A gente vai achar essa cidade. Então, assim, tem a cidade que é amiga do idoso, né? E assim, os ambientes, eles são ambientes adequados às pessoas idosas. As pessoas são preparadas para atender, né? Porque o idoso ele exige, às vezes, um cuidado maior. Se tem um déficit auditivo, se tem uma alteração visual, se tem uma alteração motora. E aí ele precisa de pessoas que sejam, né, as capacitadas para poder estar atendendo. Existe assim, um nicho de trabalho, né, que é o turismo gerontológico, que foi um boom, ainda né, não sei agora, depois desse momento nós estamos vivendo como é que vai ser, mas, e assim, até então, o turismo, ele estava vivendo um boom, né, de passeios para pessoas idosas. E as pessoas estavam se capacitando, inclusive existiam muitos turismólogos dentro das pós-graduações de gerontologia, né, do curso também de graduação, porque tem um curso de graduação em gerontologia, né, além do mestrado, são várias pós-graduações e tem um curso também de graduação em geronto, tá? Então tinha muita gente, muito turismólogo, administrador dentro dessas pós-graduações, para aprender como lidar, né, como se treinar e entender esse processo para poder dar conta da gama de pessoas que estavam participando, né, procurando, na verdade, comprando, né, porque o mercado ele é de quem compra e os idosos são exímios compradores de passagens de viagens, né? Não, justo. Isso. E aqui, assim, voltando para Recife... É um mercado muito fértil para o turismo. O turismo dos idosos é um mercado muito fértil, professora. A minha esposa é turismóloga e vira e mexe, você vê, tem hotéis que são preparados para receber o público-alvo são os idosos. Porque eles socializam, eles se sentem muito sozinhos, então existe todo um preparo para que haja uma interação. Olha, a senhora tocou num ponto muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Pois é. E assim, aqui em Recife, infelizmente, a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? O mundo, ele envelheceu, essa semana, esses dias eu estava dando aula na residência da universidade e a gente estava vendo uma coisa chamada pirâmide etária, que é aquela pirâmide onde marca as idades, né? E antigamente a base da pirâmide era uma base bem larguinha, com muita gente jovem, tá? E o pico, que é onde tem os idosos, bem fininho. A projeção para 2025 seria uma alteração e quase inversão dessa pirâmide, onde a parte de cima ficaria bem larguinha e a parte de baixo bem mais fininha. Quer dizer, a gente teria mais pessoas idosas, menos gente nascendo e gente vivendo muito mais. Só que não adianta, que é o que a gente fala, não adianta viver com qualidade. E o ambiente, ele é muito importante. Por quê? Porque queda. Né? Se o idoso ele passeia, tem um passeio público, uma calçada, e ele cai, né? Ele quebra o fêmur, ele quebra outra coisa, ou ele quebra alguma parte do rosto, algum osso, e aí ele vai ser hospitalizado, né? E nessa hospitalização, o que é que acontece? Ele pode falecer, ou ficar incapaz, né? Justamente. Então, assim, é esse cuidado que tem que ter. Os ônibus também, alguns
né? O idoso ele Ia conseguiu o falar disso. direito, que aí eu falo para as minhas amigas assistentes sociais, assim, o ônibus, os idosos eles adquiriram o direito, né, de gratuidade, mas também não tem tanta qualidade, né? Tem o direito de gratuidade, mas a qualidade do serviço público não é boa nem para quem é jovem, imagine, para quem não tem limitação, na verdade, quanto mais para quem tem limitação. Mas nós temos um ganho muito grande, que foi o Estatuto do Idoso, né, 2004, 2002, 2004. Esse estatuto ele nos dá, né, a garantia de alguns direitos, né, que é a participação familiar, né, no cuidado do Estado, da sociedade. E dentro dele é um manual, né, de normas de como o idoso, como se deve tratar o idoso e do que o idoso Sim. pode ou não exigir, né, e reivindicar, na verdade, como direito. Todos os idosos deveriam Sim. andar com o Estatuto do Idoso e conhecer, na verdade, né? É verdade, verdade, verdade. A senhora está falando algo muito bacana, né? Você veja que o Estatuto do Idoso é algo recente, né? 2002, 2004. Ou seja, quando eu falo da questão cultural, é essa questão realmente do respeito, né? As pessoas entenderem que os idosos, eles carregam todo uma bagagem, eu posso dizer assim, de experiência, de sabedoria, e, infelizmente, né, eu acho que a nossa cultura, como um todo, não aprendeu a valorizar os idosos. Eu estou dizendo isso à senhora, por quê, professora? Eu trabalhei muito tempo nesses transatlânticos internacionais e a gente via que entrava pessoas para trabalhar de outras nacionalidades que tinham idade para aqui. Para o Brasil era considerado já, no mercado de trabalho, quase aposentado. Mas quando entrava lá com a gente, o pessoal vinha de outra nacionalidade e começava a trabalhar, a gente falava, meu Deus, que profissional, né? Que pessoa. Muitas vezes o idoso não tem aquela vitalidade de um jovem, mas ele sabe, eu brinco que é um exemplo muito bacana, que o rio ele não entra no meio das montanhas, né? Ele aprende a contorná-las para fazer o seu trajeto e chegar lá, né? E o idoso, eu comparo muito idoso a esse rio. Ele conhece os caminhos, sabe como chegar, né? Então eu acho isso muito legal. E eu tenho um carinho muito grande por todos os idosos, porque aprendi com meus avós o respeito, e eu fico muito chateado quando eu vejo um jovem agora, dessa nova geração, quando o idoso ele entra no ônibus, acessa o transporte público. Eu dei o exemplo da minha cidade, mas hoje eu vivo em João Pessoa, então às vezes quando eu ando de ônibus eu vejo muito isso acontecer. O jovem está lá com fone de ouvido, fazendo de conta que não está vendo e não cede seu lugar para uma pessoa que tem mais idade que a dele. Então, quando eu falo de cultura, é isso, professor. E eu acho que a gente tem que aprender a valorizar a voz da sabedoria. Os idosos, eles carregam isso, né? Eles carregam essa sabedoria, essa capacidade, o aprendizado. E talvez por isso que a nossa cultura, ela perdeu muito, né? Perdeu muitos valores, né? Por a gente deixar os idosos realmente de lado e achar que são pessoas que não servem mais para nada, né? A gente vê isso acontecer, é triste, né? Muito triste. Isso Desculpa é a minha intervenção, mas eu não, precisava claro. falar de pessoal. É porque fica no coração, né? É bom quando a gente fala o que está na alma. Assim, aqui é o que a gente visualiza, seja em qualquer lugar, tá? Esse estigma em relação à questão da pessoa idosa, né? Porque tem um estudioso que fala que assim que existe o preconceito do idoso, né, como aquele que só ocupa o lugar ou aquele que só dá trabalho. Hoje em dia, mas assim, hoje em dia as pessoas eu digo que é um tiro no pé, porque a maioria dos idosos, as famílias elas modificaram seu formato estrutural, né? E modificaram não somente seu formato estrutural na questão social, na questão de gênero, né? Porque hoje são duas mulheres e uma criança, dois homens e uma criança, né? Um homem, uma mulher, uma criança. Então, assim, a família ela se modificou. Como também a questão de quem provê essa família. Antigamente era o pai que era o provedor. E hoje em dia é o idoso que é o provedor. A gente tem muita família que quem sustenta a casa é o idoso com seu salário mínimo, ou então com sua aposentadoria, seja ela gorda, né, uma aposentadoria enorme, seja ela uma aposentadoria parca, mas é o idoso que sustenta.
Quando ele não está sustentando a casa, mas ele está ajudando, por exemplo, a filha vai trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Quem é a melhor pessoa para ela deixar? Né? A mãe. Né? Isso ou o pai. Porque eu conheço muitos idosos que cuidam, homens que cuidam dos netos. Não somente as mães, mas os pais. Assim, os avós, né? Os avós de si. Tanto o homem como a mulher. Então, esse idoso, ele agora ele tem um local, né, na família, na sociedade, na família, de importância. Existem famílias que têm esse reconhecimento, né, que demonstra esse reconhecimento. Existe família que não, infelizmente, né? Existe quem é família que valoriza suas crianças, existe família que não valoriza suas crianças, né? A mesma coisa, infelizmente, acontece com as pessoas idosas, que são pouco valorizadas, mas por causa daquele pensamento arcaico, né, de que o idoso ele era um peso, que na verdade, quando a gente vai lá para trás, né, adoeceu, envelheceu, né, a sociedade quando era nômade, né, mas não vivemos mais uma sociedade nômade, né, nós vivemos uma sociedade agora que tem uma casinha, né, seja ela grande, pequena, mas nós vivemos e a família, às vezes, ela depende dessa pessoa. Né? Ele é o provedor e ele é o cuidador. Né? Então, assim, o idoso, em vez de ser cuidado, que antigamente o idoso de 60, 70 anos, ele era cuidado pela família. Hoje ele é provedor e ele é cuidador dos netos. Né? Então, eu acho, assim, eu tenho esperança, na verdade. Eu tenho esperança, eu acredito, que eu sou uma pessoa positiva nesse sentido. Eu acredito que isso vai mudar, sabe? Mas toda mudança, principalmente nesses aspectos, elas são mudanças lentas, porque são mudanças de comportamento. As pessoas têm que tomar consciência, e ninguém conscientiza ninguém. Né? A gente aqui observando, vivendo, é que se conscientiza do que está acontecendo. Né? E aí, quando as pessoas começarem a tomar consciência, e a gente, como mãe, como pai, como tio, né, como família, a gente é que tem que estar mostrando a essa geração a importância que teremos no futuro. Né? Porque para os meus sobrinhos eu tenho que mostrar o quanto eu sou importante hoje e quanto serei no futuro. Né? Eu até brinco aqui, eu disse, olha, cuidem bem de titia, tá? Porque titia tá vendo que titia é boazinha, a melhor tia, né? A melhor tia merece o melhor cuidado. Patrícia, olha só, você é uma pessoa muito bacana, tem uma energia muito para cima. Eu adoro entrevistar pessoas assim, com essa energia que você traz, porque flui. Já passamos aqui mais de meia hora de conversa e você tem muita coisa para falar, né? Eu não vou mais te interromper, mas eu quero só fazer mais uma pausa para a gente agradecer aqui, porque, olha, as pessoas têm um carinho pela senhora gigantesco aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, a Dani Meira Loura, assim, aplaudindo a senhora, a Mica, a Viviane, a Amélia. Tem gente aqui dizendo que a live está sendo apaixonante. Olha, que bacana. Carmelita acabou de escrever aqui, ó. Descreva um momento em que você entregou uma experiência positiva para o paciente. Olha que legal. Ela está querendo saber o momento que a senhora entregou, né, uma experiência positiva para o seu paciente. E ela está pedindo para a senhora descrever. Carmelita. Tenho várias experiências, inclusive. Ai, meu Deus, peraí, acho que depois tenho sim. Assim, existem cuidadores e cuidadores, né? Existem filhos e filhos. E a senhora é cuidadora. A senhora é cuidadora. Também porque eu sou terapeuta ocupacional e trabalho no cuidado, na assistência do idoso, né? Então, a gente não está alheio ao cuidado, né? Nós cuidamos de forma dentro da reabilitação. Meus pais ainda não precisam de cuidado, infelizmente eu não tenho mais avós, né? Mas a gente tem algumas experiências que são marcantes e pacientes que são marcantes, né? E que tem legal. Cuidadores, filhos, né? Cuidadores formais, cuidadores informais, e os filhos que são também super fofos e são muito presentes nesse momento, né? Eu tenho uma cuidadora, né, uma filha de um paciente, que ela é top.
E aí, quando a gente... Geralmente, um dia desse eu cheguei na casa dela e ela muito preocupada, né? Com o que poderia fazer, porque o pai estava bem agitado, o que acontece muito com os pacientes, ficam agitados. A gente chama síndrome do Sandal, né? Vai começando a entardecer e ele vai começando a agitar, né? E aí, o que fazer? E aí, a gente saiu, né, dando várias alternativas e ela descobriu, pensou, porque ele gostava de mexer em carro. E aí, papai, vamos enrolar as porcas nos parafusos. Vê a ideia, né? Então, assim, imagine, porque assim, quando começou essa coisa de quarentena, eu fiquei pensando, meu Deus, os idosos com doença de Alzheimer dentro de casa, que fazem o sandal nesse momento, o que fazer com essas pessoas, né? O que orientar. E aí ela que me ajudou, porque foi assim, uma coisa que eu não tinha pensado. E ele realmente ficou intertido, né, nessa atividade. E aí conseguiu dar uma relaxada. Outro momento foi o seguinte, o banho. Como é que a gente vai fazer para ele tomar banho? Porque a maior boa parte não gosta, quando é homem, gosta mesmo. Não sei por quê, não sei se eles têm estudo sobre isso. E aí eu tenho um exemplo de tipo, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que ele vai passear, vamos dizer que ele vai para o banco tirar o dinheiro, diga que ele vai levantar, que ele vai para o banco, ou então, tipo, olha, o senhor marcou com a doutora aqui e ela está vindo lhe receber. Porque todo idoso que vai para o médico se arruma, né? É notório, claro. Todo ele vai para ele tomar banho e se arruma. E aí, assim, a gente teve algumas experiências muito positivas, apesar de vez em quando ele ficar bravo, sabe? E aí não querer fazer nada, né? Mas a gente sempre tem, que são justamente orientações para o que fazer. E dentro dessas, né, existem atividades, a gente da terapia ocupacional, né, que a gente trabalha com geron, seja quem tem a pós-graduação, quem tem a formação, a gente trabalha sempre para manter a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? E é importante estudar, né? É importante a gente conhecer, né? A prática, ela é muito importante, claro, mas ela vai ser complementada, né, com o estudo, né? E estar dentro dessas áreas, estar dentro das academias, estudando, né, se capacitando, que vai fazer com que o nosso atendimento seja melhor, né? O melhor. O que é que a gente pode dar de melhor para essas pessoas, né? E você tem mais alguma pergunta? Olha, aqui não para de subir aqui comentários, aplausos, as pessoas têm um carinho. A Amélia aqui falou que você, Amélia, um exemplo de jovem de coração bom, aqui é a Amélia Gomes. A Gabriela, lá de Fortaleza, professora de nutrição, lá da área de nutrição, que foi também nossa entrevistada semana passada. Obrigado por estar aqui com a gente. Olha, tem muita gente. Tem a Laura aqui que falou assim, ó, Pati sabe tudo de idosos. Scots. Scots que ela colocou aqui. Deixa eu ver se é cachorro. É porque, veja, Adriano, eu tenho 3 paixões. Assim, na verdade, várias, né? 4. Minha família toda. Que legal. Eu tenho os idosos e eu tenho meus cachorros e minhas orquídeas. Pois a Dani acabou de falar que a Dani, a orquídea também e tal. Orquídea também, exatamente. E aí, assim, meus cachorros me trouxeram muitas amizades, né? Muitos amigos verdadeiros do coração, pessoas incríveis. E aí, eu conheço um pouco de cachorro. Faz parte. Professora, a senhora eu vi que a senhora tem algumas dicas bem legais. A senhora estava falando daquela questão, né? Quando a gente iniciou a live. Isso, a senhora tem umas dicas, né, bem legais aí. Eu sei que a senhora elencou uma série de dicas para o pessoal e tal. Poxa, fala dessas dicas para a gente, porque estava sendo assim, a gente estava iniciando aquela conversa, aí eu interrompi, a gente entrou na questão da gerontologia e a gente... E acabou ficando aquela lacuna. Então vamos voltar e a senhora fala sobre essas dicas que eu acho que... eu dei uma lida naquelas dicas que a senhora me enviou. São muito legais, as pessoas precisam saber disso, né, professora? Isso. Que é assim, que é o que é importante, né? Então, assim, só voltando um pouquinho para a questão da cognição, né, que envolve a memória, né, envolve a aprendizagem, envolve o funcionamento cerebral. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala hoje em dia, né, que é a estrela de ouro da gente, né, a moeda de ouro da gente, chama-se funcionalidade. Então, a gente na gerontologia,
trabalha, né, para manter, para prevenir a perda, para manter e para restabelecer, quando possível, essa funcionalidade. Então, deixar a pessoa o máximo que puder, independente e autônomo possível, certo? E aí, dentro dessa questão, a gente tem algumas alterações, né, que vão acontecendo no envelhecimento, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Não é patologia. Também não quer dizer que lá na frente ele não vai desenvolver uma patologia. Mas, inicialmente, esse comprometimento cognitivo leve, né, ele incomoda. Ele incomoda, ele dá medo, porque, às vezes, o idoso ele acha que está demenciando, o familiar acha que ele está demenciando, quando, na verdade, são algumas perdas que, como não são patológicas, podem facilmente ser corrigidas. Mas aí, o que eu penso, né, que é o que eu pensei para hoje também, não somente nessas pessoas que têm um comprometimento cognitivo leve, ou as pessoas que não têm comprometimento nenhum, como também os idosos que têm um comprometimento, porque esses são os que vão dar mais trabalho, tá? São essas pessoas que a gente vai ter mais dificuldade para poder estar retendo dentro de uma atividade. Porque a atividade, né, eu como terapeuta ocupacional, né, não tenho o que falar, mas assim, a atividade é o que vai manter a pessoa o máximo de tempo possível bem. Por quê? Porque essa atividade ela é o resultado de você ser funcional. Se sua mão funciona, você pega. Se você pega, você põe na boca sua comida. Né? Se seu pé funciona, você anda. Se você anda, você vai a algum lugar. Se sua cabeça está bem, suas funções cognitivas estão bem, você pensa, você raciocina, você está dentro do seu raciocínio e você realiza aquilo que você deseja realizar. Então, todo o fim é uma atividade. Todo o fim da vida do ser humano, o nosso fim, não estou dizendo assim, fim de terminalidade, não. É o fim objetivo. Se eu acordo realizando já uma atividade que é a de acordar, levantar, sentar, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes, são atividades. Tudo aquilo eu faço um objetivo. Hoje eu faço para poder ir trabalhar. Só que existem algumas pessoas que não estão podendo trabalhar, não estão podendo nem sair de casa. E é para essas pessoas que essa live hoje, né? Essas pessoas que estão dentro de casa, que não têm, que assim, como eu disse, né? Haja guarda-roupa para arrumar, haja prato para relavar, haja casa para relimpar, né? Haja planta para replantar. Porque chega um tempo que esgota. E aí a gente tem que ser criativo nesse momento, né? Eu quero falar também, iniciar para as pessoas, né, que existe um termo muito interessante que foi começado a trabalhar nos Estados Unidos, que a gente já trabalhava, mas usava muito pouco esse termo, que se chama engajamento. Engajamento numa atividade. O que é ser engajado numa atividade? É estar presente e participante dela. Adianta fazer só por fazer? Muitas vezes não, tá? O que é importante da atividade é ela ser significativa. Não adianta eu pegar um idoso e colocar, vamos supor, não adianta eu pegar uma idosa que era costureira e pedir para ela, lembra da porquinha no parafuso? Essa vai ser inesquecível, viu? Vai ser inesquecível, pois é, né? Pois é, então assim, não adianta eu pegar a idosa que era costureira, ou a idosa que era médica, ou a idosa que era professora, e dar um saco de parafuso de porca e pedir para ela rodar. Ela não tem significado para ela. Né? E aí, né, é onde a gente entra, onde entra o profissional, terapeuta ocupacional, para poder estar fazendo atividade de orientação disso aí, mas onde entra a orientação que eu vou dar aqui a alguns cuidadores de como é que a gente pode estar fazendo isso dentro de casa. Inclusive, antes da senhora começar a citar, tá? Nós temos mais 15 minutinhos, tá? E aí acho que a senhora consegue... vai dar certo. Vamos tentar. A Carmelita, antes da senhora iniciar, a Carmelita fez uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal. Ela quer saber o seguinte: quais são as habilidades necessárias para se tornar um terapeuta ocupacional? Depois dessa pergunta, prof, a senhora pode ficar à vontade para transcorrer o tema e nós não vamos mais interrompê-la. E quem tiver perguntas para fazer, gente, depois, a professora Patrícia, ela é super acessível, é esse ser humano aí iluminado aqui que está, nossa, assim, transformando a nossa noite hoje numa noite de luz, né?
Então vocês podem pegar no direct dela, depois deixar mensagens, Pode as sim, eu vou perguntas, que responder ela todo mundo. responde, né? Vou responder, veja. Para poder Bora ser ver! terapia ocupacional é um curso, é uma formação, como é biomedicina, como é fisioterapia, como é psicologia. A gente entra numa faculdade, na faculdade de terapia ocupacional, tá? E aí a gente faz o curso de terapia ocupacional e depois escolhe várias áreas de especializações. Existia na área infantil, existe na área hospitalar, existe na área de educação, na área social, na área de saúde mental. Então, assim, a terapia ocupacional tem várias especialidades. Mas é um curso, tá? Um curso superior, porque às vezes as pessoas pensam que é pós-graduação, Claro, mas não é, é um curso superior, é né? o curso superior. Para entrar é vestibular normal, né? Infelizmente aqui em Pernambuco só tem na Federal, não tem outra faculdade mais, tinha na Católica, mas fechou. E assim, eu escolhi o envelhecimento, escolhi a gerontologia logo cedo, né? Eu sempre foi minha paixão, né? De cara. Né? Entrei na faculdade, Muito bom. eu sabia o que eu não queria trabalhar, né? Era com criança. E aí Isso já é um grande depois negócio. eu me apaixonei pelo estudo do envelhecimento, pela gerontologia e a neuropsicologia, que foi minha primeira formação, foi minha pós-graduação, né? Porque eu adoro essa área de cognição, tá? É minha paixão. É a área de neuro, cognição e de idoso, com idoso e adulto, tá? Então vamos lá. As dicas, né, são as dicas dentro dos 12 passos de uma terapeuta ocupacional, que uma terapeuta ocupacional desenvolveu em 2001, que é a doutora Mauricéia Tabosa, tá? Esses 12 passos, deixa eu colocar meus óculos, que eu não tenho decorado, né? Ele diz o seguinte, que o inimigo do cérebro é a inatividade. Então, a gente tem que se manter sempre ativo, tá? Mas aí eu gosto também de dizer, porque não adianta dizer, ó, mantenha o idoso ativo. Sim, mas de que maneira eu posso manter ele ativo? Porque nem todo mundo tem a mesma criatividade que a de Carmelita, de colocar um saquinho com parafuso e foca, né? Ah, foi a Carmelita que fez isso, né? Foi Foi ela que Carmelita que fez fez? isso. Foi tá de Ô, caça, né? Assim, eu Carmelita, fiquei. aí. Palmas pra ela, bota aí palmas pra Carmelita. Foi ela que fez, ela que teve essa ideia, Ai, que né? legal. Criatura Muito incrível. bom. Então, assim, não adianta eu só chegar, ó, se mantenha ativo. Porque, como eu falei anteriormente, a atividade ela tem que ser significativa, ela tem que ter uma importância, né? Então, um jornalista, o que eu trabalharia com jornalista? Já tive paciente jornalista, né? E aí a gente trabalhava leitura, trabalhava poesia. É importante a gente sempre saber o histórico de vida dessa pessoa e perguntar o que é que interessa, tá? Então, eu vou manter ativo, mas com coisas que interessam. Ah, você gosta de poesia? Música é uma tirada ótima. A maioria das pessoas gostam de música e assim, minha menina dos olhos de trabalho, tá? É música. Trabalho bastante, faço bastante estímulo cognitivo e encaminho para o que a gente chama de atividade de vida diária, né? Dentro do envelhecimento, algo que deve ser priorizado é a realização das atividades de vida diária com independência, tá? E aí a gente trabalha a cognição para manter bem a atividade de vida diária, que é o que vai te manter útil e funcional, né? Que é o que vai fazer com que você se levante todos os dias. A atividade de vida diária envolve todas as atividades mais simples do cotidiano do ser humano, como tomar banho, trocar de roupa, se alimentar, né? Preparar uma alimentação simples, certo? Que é o que as pessoas têm feito hoje em dia. E como é que eu posso engajar o idoso dentro de uma atividade dessa, né? Bem, eu tenho uma atividade que eu acho interessante, que é a atividade de bolo. Só que aí, inclusive, eu fiz com uma paciente e só que ela não gosta de cozinhar, né? Patrícia, eu disse, vamos cozinhar. O que a senhora acha de fazer um bolo hoje? Aí ela olhou para mim e fez, não, cozinhar não. Eu decidi comer, a senhora gosta? Adoro. Pronto, a gente vai para a cozinha e a senhora vai fiscalizar, decidir qual é o bolo que a senhora quer, certo? Veja, é uma atividade de comando. Então, a gente foi para a cozinha, ela disse o bolo que ela queria, da maneira que ela queria que fosse feito, fosse uma travessa, que fosse redondo, com furo no meio. Então, tudo isso são atividades complexas, onde ela pode participar de forma interativa e significativa para ela, para depois comer o bolo, né? Então, é uma atividade simples, mas onde a gente consegue engajar. Vamos lá.
procure atividades novas. Então, sempre está renovando essas atividades que você vai desenvolver. Seja para um idoso com comprometimento ou para um idoso sem comprometimento. Ah, eu sou um idoso jovem, né? Ah, eu sou um adulto jovem, estou em casa, porque isso também serve para a gente que está em casa, né? Ah, eu sou um adulto jovem, o que é que eu vou fazer? Né? Procure atividades novas. Por exemplo, como fazer direct no Instagram? Como é que a gente faz uma live? Né? Como mexer no Google Meet da aula? Né? Como virar uma mini youtuber, né? Nesse tempo. Legal. Então, isso são atividades inovadoras. Para fazer um crochê, tentar aprender, sei lá. Né? Aí a gente tem, não tenha medo de errar. Muitas vezes as pessoas não iniciam as atividades por ter medo de errar. Então, a gente não tem medo de errar. Por quê? Se errar, desmancha e faz de novo. Ah, o bolo não ficou bom, pena, vamos tentar de novo, né? Ah, tenta mais simples, em vez do mais complexo, né? Outra coisa, tentar avaliar, né, o grau de atividade, né? Se é mais difícil, se é mais complexo. É porque isso a gente faz como profissional, a gente faz essa gradação, muitas vezes, né? Essa gradação de atividade. É por isso que é importante, às vezes, assim, é muito importante a presença do profissional para estar avaliando essa gradação. Mas vamos lá. Não tenha medo de errar. Ah, fui aprender inglês, abaixei o Duolingo, que é aquele aplicativo dentro do celular para aprender outro idioma, né? Francês, por exemplo. Ah, mas acontece que eu vou ficar errando quando eu for ficar falando. Não. Não tenha medo de errar. Vá fazendo. Ah, mas eu gosto de fazer palavra cruzada. Errou. Vai filar. Né? Ah, todo mundo conhece todas as palavras do mundo? Não. Então, fila. Eu sempre digo, olha, não tem problema não. Que às vezes o filho chega assim e fala, mas Patrícia, mamãe fila. Sim, qual o problema dela filar? Deixa ela filar, depois ela aprende e aí, quando ela for fazer de novo, ela acerta. Né? Fila. Né? Sem medo de errar. Não se pressione. Não se compare com os outros, nem se compare consigo mesmo quando jovem. Né? Até porque o jovem vai perder. Pode ter certeza. Né? O jovem ele vai perder. Eu, jovem, perco para mim hoje como TO, né? E não tenha medo de errar e, sim, não se compare. Não se compare com seu colega, não se compare com seu amigo, porque faz melhor, porque faz mais bonito, porque consegue fazer logo, porque consegue fazer rápido. Não se compare, antes eu corria, chegava mais rápido, meu bolo era melhor, minha comida era melhor. Duvido. Né? Uma pessoa com 14 anos de idade, duvido que faça um feijão como faz hoje com 60. Não faz. Sim. Né? Então, não diga outra coisa que é muito importante. Não diga eu não dou para isso. Exceto se você não gostar de fazer. Né? Por exemplo, eu não dou para estar fazendo cálculo matemático. Porque eu não gosto de fazer cálculo matemático. Mas eu tenho dificuldade em fazer crochê, que achei interessante fazer crochê e comecei a fazer crochê ultimamente. Né? E muitos idosos fazem, mas eu não dou para isso, eu não consigo escrever um poema. Um poema que eu for trabalhar com uma pessoa idosa. E saíram poemas lindos dali. Incrível, né? Incrível, com rima perfeita? Não. Com estrutura métrica perfeita? Não. Mas saíram poemas perfeitos, né? Para aquela pessoa, para a gente, naquele momento. Faça sempre alguma coisa que você goste. Porque todo mundo tem potencial. Né? Todos nós temos potencial para fazer qualquer atividade que a gente queira e goste de fazer. Não importa qual seja a atividade. Todos nós temos potencial. Né? Agora, claro, eu estou acima do peso, eu não vou conseguir colocar minha perna na cabeça. Agora não. Né? Talvez se eu treinar um ano eu consiga. Pois é, nós temos potencial. Mas eu tenho uma perna para fazer isso. Né? Achou, né? Então, assim, aí dentro, e ultrapasse os obstáculos sem preocupação com o tempo. Então, assim, a gente vai passando os obstáculos e não vai se preocupando com o tempo. Eu teria que ter feito em tantos minutos aquela atividade. Eu teria que ter feito esse caça-palavras em tantos minutos. Eu teria que ter feito esse jogo que é aqui do computador, do celular, né? Em tantos minutos. Não. Isso é uma adaptação ao cérebro. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, né? Um conceito de neuroplasticidade, onde essas redes neuronais elas vão sendo formadas no decorrer da vida e no momento em que a gente vai ficando mais velho, no momento em que a idade vai chegando, é onde a gente vai precisando dessas redes. E é justamente nessa fase onde a gente tem que estar cultivando, na fase que a gente está, o mais
mais criança, mas elas deixam de ser formadas quando a pessoa está idosa? Não, porque as pessoas idosas se reinventam, né? Eu, por exemplo, tem idosos de 80, 90 anos mexendo no computador. Ele nasceu na era do computador? Não. Se brincar, não tinha nem telefone de escada onde ele morava quando ele era criança, né? E hoje está lá mexendo no computador, talvez melhor que eu, melhor que você. Então, a plasticidade cerebral, ela vai durar enquanto houver vida, tá? Sempre, tá? Porque a gente tem pacientes com doença de Alzheimer, numa fase terminal, que tem cada insight que você fica impressionado. Então, não importa se amanhã, porque assim, às vezes a pessoa se preocupa, né? Ontem eu fiz tão melhor do que hoje. Então, mas não se preocupe. Hoje eu estava bem emocionalmente, né? Hoje, essa depressão ocasionada, né? Ou essa tristeza ocasionada por esse momento, né? De isolamento, não estava me afetando tanto quanto hoje, né? Ontem não estava me afetando tanto quanto hoje. Então, a gente também não deve se comparar, né, com ontem, né? Ontem eu estava melhor, hoje eu estou pior, e aí parou de fazer. Não. Mantenha-se sempre engajado numa atividade significativa, numa atividade que você gosta de fazer, tá? Estimule seu cérebro com o objetivo de melhorar o desempenho mental. Não somente, né, de fazer por fazer, não. Tenha como objetivo melhorar seu cérebro. O cuidador ter como objetivo sempre melhorar e aprimorar um processo de envelhecimento na verdade, um processo de melhora daquele paciente, daquela pessoa, daquele idoso, né? E aí tem que ter muita criatividade para isso, tá? Claro. Então, assim, e sempre estimular. O cérebro é muito precioso, muito precioso. E ele tem que ser cuidado, né? E não adianta você dar uma carreira se você se olha no espelho e não sabe quem é. É isso que eu digo sempre, tá? Não é tão assim, não adianta, né? Você corre. Mas o que é tão mais importante? Você se olhar no espelho e saber quem é, olhar para o seu filho e saber quem é, né? Durante mais tempo. Porque às vezes você tem uma doença neurodegenerativa e aí vai haver esse fator agravante. Mas você pode fazer isso por mais tempo. Por quê? Porque essa estimulação cognitiva que está sendo falada aqui, ela não ajuda na cura da patologia, mas ela ajuda em algo chamado modificação do curso da doença. E é algo que eu quero que as pessoas introjetem dentro de si. Essa frasezinha, né? Esse termo. Modificação do curso da doença. A gente não cura a doença de Alzheimer, mas a gente modifica o curso da doença. A doença que poderia aparecer com 10 anos, ela vai aparecer, se agravar com 20, né? Uma doença que demoraria 5 anos para se agravar, ela demora 10 para poder se agravar e o idoso perder a funcionalidade, tá? Vamos para a únzima, né? Mude para uma atividade, né, mais complexa sempre que aquela ficou fácil, né? Essa atividade de palavra cruzada ficou fácil. Então, por quê? Porque o que é importante é o desafio. Você tem que sempre desafiar, tá? Ele consegue agora vestir o short. Ele consegue agora escrever um A. Vamos ver se ele consegue escrever o A e o B, né? Vamos ver se ele consegue escrever as vogais. Né? Vamos ver se ele conseguiu cantar a música só o finzinho dela. Vamos ver se ele consegue cantar a palavra do Vamos ver se ele consegue cantar uma frase inteira. Né? Isso é um desafio. Né? Perfeito. E outra, relaxar. Né? Não se cobrar tanto. Porque nesse momento é o que a gente menos precisa, é estar se cobrando. Né? O que a gente precisa mesmo, hoje em dia, nesse momento que a gente está, né, é buscar boas substâncias cerebrais, endorfina, liberação de endorfinas, substâncias boas, para poder melhorar a nossa qualidade de vida e fazer com que a gente se sinta melhor. Né? Então, não se cobre. Diante de todas as atividades que forem ser desenvolvidas, se o bolo solou, não tem importância, depois faz outro bolo. Né? Se o crochê ficou troncho, desmancha, faz outro, ou então não desmancha, continua. Depois vai aprimorando lá na frente e ele termina bonito. Né? Eu não consigo fazer uma rima perfeita, eu não estou conseguindo ler, pede para alguém ler para você, vê um livro online, vê um livro de escuta, faz uma meditação. Então a gente tem sempre
várias alternativas para estar se estimulando, certo? Que E aí, legal. Muito bom. sim, e aí eu queria enfatizar o seguinte, que o lar, o ambiente onde as pessoas residem, é um ambiente cheio de estímulos, cheio de potencial de estímulo, tá? Então, a história do bolo, a história do parafuso,